bonita do Instituto FASTEF. O meu nome é professor Eduardo Maciel e nós estamos juntos nessa jornada psicanalítica. Hoje o nosso tema ele é muito bom, a história do movimento psicanalítico, aonde surgiu, quem foram os primórdios da psicanálise, os expoentes, e também vamos falar um pouquinho dos nossos contemporâneos, aqueles que continuam produzindo psicanálise até os dias atuais. Eu espero que a tua expectativa para essa aula esteja lá em cima e que a gente possa juntos aqui buscar e receber conhecimentos e experiências nessa jornada psicanalítica. Começamos hoje da histeria às escolas contemporâneas dentro desta jornada. Uma jornada pelo nascimento, pelo desenvolvimento da psicanálise clínica institucional, teoria do psiquismo, métodos de investigações e também técnica clínica. Então, tudo isso nós veremos nessa aula de hoje. Nós veremos muita coisa que vai agregar. Veremos muita coisa desde os estudos iniciais de Freud com mulheres histéricas até os contemporâneos, as escolas contemporâneas que nós temos no nosso século. Nesta aula, nós falaremos de um contexto histórico, uma introdução dentro daquilo que chamamos da história do movimento psicanalítico. Também falaremos dos antecedentes da psicanálise, quem começou a brincadeira, quem veio antes de Freud. Falaremos de Freud e o nascimento do método. Se escreve Freud, mas se lê Freud. Falaremos dos conceitos fundamentais na psicanálise clínica e também institucional. Falaremos da institucionalização e os conflitos. E, por fim, a expansão internacional, as correntes pós-freudianas, aqueles que vieram depois de Freud, podemos dizer então que foram seus discípulos, e ainda a atualidade da psicanálise, como a psicanálise clínica está nos dias atuais. O que nós estamos percebendo, o que nós estamos vendo nos dias atuais sobre psicanálise. Talvez a pergunta que você tenha no início desta aula é: professor Eduardo, por que estudar esse movimento? Em primeiro lugar, nós precisamos de uma nova leitura do sintoma. O que é o sintoma? É o sofrimento psíquico de cada ser humano, que nós podemos passar a interpretar como o portador de sentido e não apenas uma falha orgânica. Nas últimas aulas, nós falamos que Freud ele acaba quebrando um paradigma porque ele vai conseguir fazer uma ponte entre as doenças do corpo, as patologias, e as doenças da alma, as psicossomáticas. Freud vai conseguir fazer com que nós entendamos que 80% das doenças físicas, elas têm uma origem psíquica.
um sintoma, um sofrimento psíquico. Então isso é importante nesse movimento psicanalítico. Nós entendermos que nem tudo é uma falha orgânica ou patológica, mas entendermos que existe muito sofrimento psíquico. Em segundo lugar, estudar esse movimento porque nele está a centralidade da fala. A clínica psicanalítica ela vai se deslocar da observação do corpo para a escuta da história, dos sonhos e dos lapsos. Então, para Freud, a cura está no falar, tal que cure. E a centralidade da psicanálise é justamente essa fala do indivíduo. Quanto mais eu consigo falar, quanto mais eu consigo me abrir, mais eu vou entender aqueles conteúdos que outrora não tinham sido bem elaborados. Nós temos um impacto cultural, sem dúvida. A psicanálise ela influenciou a clínica, ela influenciou a educação, ela influenciou a filosofia, a literatura e a crítica da cultura. Flávia está no EAD ao vivo, está dando boa noite aí para a turma e está dizendo que está presente. Então, o impacto da psicanálise foi um impacto cultural, mundial, internacional, na educação, na filosofia, na literatura, na cultura, em vários âmbitos. A psicanálise, ela acaba transformando a forma de compreender o sujeito, o sofrimento psíquico e os processos inconscientes. Teve até uma aluna que me perguntou na aula presencial qual seria a diferença da abordagem psicanalítica e da abordagem psicológica, dos psicólogos. E eu disse que a psicologia trabalha com comportamental, mas a psicanálise trabalha com o inconsciente. Na primeira tópica do Freud, existe lá o consciente, aquilo que percebemos, que estamos vendo, vivenciando, é a parte de cima do iceberg, e também tem lá o inconsciente humano, que é a parte de baixo, aonde ficam os traumas, as fobias, os desejos, as fantasias, os sonhos, os lapsos. Então nós entendemos verdadeiramente esse fenômeno psicanalítico, esse impacto cultural, porque ela transforma a maneira do sujeito, a maneira do ser humano se auto-compreender. Se outrora a gente não entendia direito o que sentíamos, como vivíamos, agora a psicanálise ela nos dá de verdade uma amplitude, uma visão quase que 180, né? A gente consegue ver a vida de uma maneira diferente. O cenário médico do século XIX, nós temos um predomínio organicista. Os transtornos mentais eram explicados principalmente por causas fisiológicas, mas também causas neurológicas. O problema da histeria eram sintomas físicos sem uma causa orgânica clara. E isso desafiava os modelos médicos na época
tradicionais, porque se procurava uma causa para aquele sintoma e a causa não era encontrada. Não havia indícios físicos para aquela histeria. Nesse contexto, o Freud ele começa a formular a hipótese de que os sintomas neurológicos ou neuróticos, né, se ligam ao conflito inconsciente e afetos reprimidos. O que são afetos reprimidos? O que são demandas reprimidas? É tudo aquilo que a gente tenta submergir. Existem coisas que eu e você tentamos submergir, é aquela boia que a gente tenta afundar, mas quando se solta a boia, ela vai voltar novamente para cima das águas. Então esses são conteúdos, afetos reprimidos que a psicanálise vai tentar entender o porquê de tanto sofrimento. Antecedentes da psicanálise. A Isis chegou aí agora. Boa noite, Isis. Antecedentes da psicanálise. Antes de Freud formalizar a psicanálise, os médicos e os pesquisadores já tensionavam os limites entre o corpo e a sugestão e vida psíquica. Então, antes mesmo do Freud, a medicina já tentava entender o porquê que algumas sugestões psíquicas, algumas demandas psíquicas, elas reverberavam no corpo das pessoas como psicossomáticas. Então não é Freud o pioneiro para fazer essa ponte e para entender esse fenômeno, mas também outros médicos antes de Freud tentaram entender os porquês, porque tudo na vida tem um porquê. 3 influências iniciais e decisivas. A primeira, Jean-Martin Charcot, ele vai estudar a histeria e ele vai utilizar a hipnose, mostrando que os sintomas podiam ser produzidos ou removidos por uma sugestão. Então, antes da psicanálise, eles tentaram introduzir a hipnose de maneira muito sugestiva para que os pacientes tivessem melhoras significativas. Scherobark, citado como o mestre do Freud, vai integrar as referências que o afastam do biologismo estrito. Então, Scherobark, ele vai entender que nem tudo é uma causa patológica, biológica, estritamente. Existe também muita influência da mente. E o Joseph Brauer tornou-se um amigo de Freud, um parceiro, um dos mais importantes primórdios na tradição psicanalítica. Então nós temos aí esses 3 nomes, Charcot, Scherobark e Brauer, como expoentes, como precursores da psicanálise clínica e institucional. Foram eles, juntamente com Freud,
que influenciaram. Paris e a experiência com a histeria. A hipnose como técnica. Eu já disse que Charcot, ele mostrou que a histeria não podia ser reduzida a lesões corporais, e a hipnose demonstrou para eles a dimensão psíquica desses sintomas. A estadia de Freud em Paris foi decisiva para a sua formação clínica, abrindo espaço para a investigação dos conflitos psíquicos. Freud, ele faz uma viagem para a França e ali ele respira uma outra cultura. Nessa época, haviam muitas experiências com a hipnose, e é bem diferente da hipnose que vocês assistem nos programas de auditório. Não tem muito a ver, né? A pessoa que não gosta de um alimento, aí vem lá o hipnólogo, faz um passe de mágica e a pessoa começa a comer com gosto aquele alimento. Não tem muito a ver essa hipnose do show business. E ali Freud, ele começa a buscar compreender esses sintomas corporais, essas lesões corporais, e como a hipnose poderia dar um novo sentido, no sentido de uma dimensão psíquica, um novo sentido para explicar problemas corporais. Foi aí que o Freud ele faz uma parceria com o Brauer. Os estudos sobre histeria foram um marco inicial na tradição psicanalítica. Esses estudos introduziram, turma, a ideia de que o sintoma ele tem uma origem. Esses sintomas eles se ligam às vivências significativas. O limite do período nada mais é do que o método que ainda dependia de Cartaz, de hipnose, e ali foi uma fase de transição antes mesmo da técnica analítica propriamente dita. Para quem já estuda comigo há alguns meses ou anos, sabe que o Freud ele abandona a técnica da hipnose. Ele viu que a hipnose trazia muita sugestão, as pessoas eram sugestionadas demais, e ele pensava que existiam pessoas que não eram suscetíveis a serem hipnotizadas. Então, ele logo abandona por causa da sugestão. Ele não queria uma técnica de sugestão e ele também não queria passar por alguns momentos onde a pessoa ela não fosse suscetível à técnica. Nós temos um caso emblemático da Ana O. Esse caso ele é fundador, ele é símbolo da passagem da observação médica para a escuta clínica. Ana O foi uma paciente que sentia muitos sintomas físicos e a partir das sessões de psicanálise, de livre associação de ideias, ela consegue uma boa melhora. Rememorações, rememoração, recordar cenas dolorosas sob hipnose
levava à melhora de alguns sintomas. Então, num primeiro momento, eles misturavam hipnose com psicanálise e para algumas pessoas havia uma melhora. Talquin Curi. Esse caso é associado ao início da valorização terapêutica da fala. Para o Freud, a cura está no falar. Quanto mais eu e você conseguirmos nos abrir, quanto mais eu e você conseguirmos falar, mais estaremos perto da cura. Isso é Talquin Curi. Como funciona, professor, a cartase? A cartase, ela funciona pela hipnose, pela recordação, memória, pela descarga daqueles conteúdos e o alívio. Parece que saiu 1 tonelada da vida da pessoa. Esse método, antes mesmo da psicanálise como nós conhecemos hoje, é o método cartático, que foi desenvolvido por Brauer, que buscava acessar os sintomas histéricos a partir de fragmentos traumáticos esquecidos do passado do paciente. Por que eu gosto da analogia de que o nosso inconsciente é aquela lixeira do computador, aquela lixeira do celular? Porque às vezes a gente imagina que um arquivo que a gente deletou está apagado, mas não está. De fato, esse arquivo ainda está na lixeira e essa lixeira precisa ser esvaziada. A mesma coisa acontece quando uma pessoa tem uma tristeza na vida, uma desilusão na vida. A tendência é querer jogar para debaixo do tapete e não acessar aquelas memórias, não acessar aquela humilhação, aquela tristeza. Então fica lá, depositada, esquecida no inconsciente. Os limites do método cartático: problemas clínicos. Método cartático vai trazer problemas clínicos. Nem todos os pacientes eram hipnotizáveis. Freud fala isso. Havia resistência e retorno deslocado dos sintomas. Alguns resistiam, outros os sintomas eles se disfarçavam. A eficácia terapêutica ela era instável. Como assim instável? Melhorava, piorava, melhorava, piorava. Não era uma melhora significativa. Tinha altos e baixos. E esse é o problema do método cartático, esse é o problema da hipnose. Consequência teórica: Freud ele procura uma técnica menos sugestiva, porque a hipnose precisa de muita sugestão, e mais centrada numa fala espontânea, na livre associação de ideias do sujeito, da pessoa, inaugurando assim o Talquin Curi, a análise terapêutica psicanalítica como nós conhecemos até o dia de hoje. Então começa com hipnose, começa com método cartático e ela passa a ser
Talking Cure, livre associação de ideias. Tem dia que você programa tudo para falar na terapia, um script. Chega na hora, você não fala nem a metade daquilo que você programou. Outros mestres, como Charcot e Krombrach, também contribuíram para esse afastamento da hipnose. Então não era uma implicância gratuita do Freud. Outros também, como Charcot, Krombrach, também abandonaram essa técnica porque viram muita sugestão e pessoas que não eram de fato hipnotizadas, muita instabilidade. Freud e o nascimento da psicanálise. Freud, então, é o pai da psicanálise. A passagem da hipnose para a associação livre, para Talking Cure, redefine o tratamento e inaugura um novo campo teórico e clínico que nós chamamos de psicanálise clínica. Já não é mais um método cartático, já não é mais uma hipnose. A psicanálise agora está livre, juntamente com suas ideias, juntamente com suas associações, juntamente com a subjetividade de cada paciente. Então, quem é o pai da psicanálise? É esse moço aí, sempre com um charutinho na mão. Sigmund Freud. Ele nasceu em 6 de maio de 1856. Guarda essa data, porque essa data é a data do dia do psicanalista. Ele faleceu em 1939. Foi um médico neurologista e também psiquiatra, porque na época não tinha ainda essa distinção de cadeiras. Criador da psicanálise e nasceu numa família judaica. Só podia ser judeu, né? Para ter essa mente brilhante, para que verdadeiramente ele fosse um influenciador mundial, um divisor de águas na área da saúde mental, tinha que ser judeu. Graças a Freud, hoje nós temos uma teoria, temos um método e temos uma técnica. Graças a Freud, você está nesse curso de formação integral em psicanálise clínica. Hoje eu estava conversando com uma futura aluna e ela dizia assim para mim: professor, tem um módulo sobre Lacan? E eu falei: tem. Nós não vamos estudar só Freud. A gente vai estudar Jacques Lacan, a gente vai estudar Melanie Klein, a gente vai estudar Bion, Winnicott e tantos outros que fazem parte dessa integralidade da psicanálise clínica. Quais são os assuntos principais da psicanálise? O complexo de Édipo, que a gente vai se aprofundar ainda mais em mitologia e psicanálise. A sexualidade, Freud vai dizer que a grande maioria dos problemas na psique são de ordem sexual. A segunda tópica, que é o id, o ego e o superego. A neurose, a histeria, e todos nós temos as nossas neuroses. Só não é neurótico quem é perverso ou quem é psicótico. Se você não for nem psicótico nem perverso, então você tem as suas neuroses. E a perversão. Esses são
assuntos centrais que nós estudamos no curso de psicanálise. Nós vamos nos aprofundar ao longo aí de 24 disciplinas em todas essas narrativas, em todo esse enredo. Não existe psicanálise fast food. Não existe psicanálise de 6 meses. Até porque nós vamos cuidar de vidas. E a responsabilidade é muito grande. Sobre a psicanálise, foi criada pelo Sigmund Freud no final do século XIX, já na virada do século XX. A força de suas ideias e do seu trabalho clínico foi contundente para que ganhasse respeito, aceitação e até admiração, não apenas da comunidade médica, neurologistas, psiquiatras, mas também de outros segmentos acadêmicos. Em 1914, quando Freud escreve no seu compêndio 8 a história do movimento psicanalítico, ele buscou mostrar as teorias de Adler, de Jung, que eram compatíveis com a teoria psicanalítica, devendo receber nomenclaturas diferentes. Então, se Freud fosse apenas um apaixonado, um lunático, um livre pensador, apenas um filósofo, talvez as ideias dele não chegariam até nós. Mas as ideias de Freud, elas perpassam 200 anos e continuam aí. Tem uma máxima que diz assim, né? Freud explica. E explica mesmo. Tem muita coisa na psicanálise que vai explicar o comportamento humano. Por que que as pessoas, elas estão agindo como estão agindo? Porque elas estão vivendo como elas estão vivendo. Há muita coisa na psicanálise que Freud explica. Então, hoje nós estamos nessa aula aqui ao vivo, com a Flávia, com a Isis, com a Fernanda, com o Arley. Tem muita gente depois que vai ver gravado. Mas a psicanálise vai explicar muita coisa. Freud quase sozinho até 1902. Até 1902, ainda havia uma desconfiança. Esse isolamento em uma recepção inicial foi marcada por resistência acadêmica e moral. Ah, mas o senhor não acabou de dizer aí que ele foi admirado por médicos e pelos acadêmicos? Depois de alguns anos, depois de 1902, mas ele já produzia estudos sobre a histeria, sobre a psicanálise, desde muito antes. Vantagem. Sabia que o isolamento permitiu que o Freud pudesse maturar as suas ideias, as suas teorias, a sua técnica com rigor e independência? A gente tem que aprender com Freud também a solitude. Tem gente que detesta ficar sozinho. Gente, a solitude é uma bênção, não é a solidão. É a solitude. Quando você fica a sós consigo mesmo, sem ligar o rádio, sem ligar a TV, sem ligar a internet, sem trabalhar, quando você consegue olhar para dentro de si e fazer uma autorreflexão. A solitude, o silêncio é muito bom. Se bem que para algumas pessoas o silêncio é ensurdecedor, né? Ela não suporta o silêncio. Mas em alguns casos, essa solitude é de grande valia.
E a produção foi nessa fase aí até 1902 que ele estava sozinho, isolado, que ele teve uma intensa elaboração dos alicerces e também do método psicanalítico. Como não havia tantas convenções, tantos eventos, como não havia interferência de nada e de ninguém, Freud foi considerado o pai da psicanálise. De 1902 a 1910, aí sim, a psicanálise ela vai ganhar espaço em outros contextos acadêmicos. E eu até brinquei com a turma na aula presencial, perguntei para eles assim, o que aconteceu em 1910? Aí o pessoal ficou procurando uma resposta dentro da psicanálise, e aí eu, para fazer um quebra-gelo, disse, em 1910, o Corinthians foi fundado. Aí todo mundo riu, porque viu que eu estava falando de futebol, né? Que é, dentre as coisas menos importantes, aquilo que a gente vive comentando, falando um com o outro, por causa da escolha do time. Do corpo, a escuta. Antes, os pacientes eram pensados principalmente como portadores de doenças orgânicas, físicas, biológicas. Com Freud, depois de 1902, a fala, as lembranças, os sonhos, os lapsos, as fantasias, elas se tornam matéria clínica central da psicanálise. Por isso que vai chegar uma fase das tuas análises que o seu terapeuta de data vai perguntar, você tem sonhado? E aí você pode contar o sonho. Ah, professor, mas não tem nem pé nem cabeça o que eu sonhei. Tem história ali. Tem coisas ali. Porque quando nós estamos dormindo, o nosso inconsciente trabalha sem censura. Livre, leve e solto. A ideia-chave é que o sujeito não é o senhor de si, pois grande parte da vida mental ela é do inconsciente. É no inconsciente que estão os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas fobias, os nossos medos. É no inconsciente. Então tem muita coisa, muito conteúdo. 80% da sua vida está na parte de baixo do iceberg, aonde as águas estão tapando. Só 20% está ali, à luz do consciente. Da hipnose, a cura pela conversa, tal que cure, livre associação de ideia. O abandono, o paciente em algum momento se sente sozinho. O convite, vamos para a terapia, vamos elaborar isso, vamos viver uma vidinha melhor. A associação de ideias, vamos ligar os pontos, semelhante àquele trabalho na pré-escola, que a tia mandava a gente cobrir os pontinhos, e depois que a gente cobria todos os pontos, saía lá uma figura. E a elaboração. Você acha que a análise ela termina quando você sai da clínica, do setting terapêutico? Claro que não. A análise ela permanece, ela continua durante toda a semana, durante todo o mês. Porque aí você vai elaborar. Freud ele abandona a hipnose
e inicia efetivamente a sua tal quincure, a cura pela fala, a cura através da conversa, centrado na fala espontânea do sujeito, do indivíduo. Quantas vezes você preparou para a sessão terapêutica e chegou lá, a conversa foi para outro lado? Ai, mas eu precisava tanto falar da minha mãe. Você não conseguiu falar da tua mãe. Quem sabe, na próxima sessão, a sua mãe apareça. O que a escuta passa a considerar? Primeiro, o conteúdo manifesto. Aquilo que o paciente diz de forma intencional. Existem coisas que a gente chega na análise e a gente acaba falando de maneira intencional, porque já fomos programados para falar sobre aquele enredo. Geralmente nas primeiras sessões, onde a gente reclama de tudo e de todos. Formações do inconsciente, lapsos, esquecimentos, atos falhos, você trocar o nome das pessoas. O meu nome é Eduardo, você me chama de Fernando. Xisters. O que é xister? É aquela brincadeirinha que tem um fundinho de verdade. Sabe quando a pessoa faz uma brincadeirinha sem graça e depois ela dá uma risadinha pra você? Eu tava brincando, tá, Isis? Tô brincando. Não. Há uma intenção, é um xister. Ela queria ter falado aquilo mesmo, mas num tom de humor. Esquecimentos. Existem pessoas que esquecem de tudo. Só não esquece a cabeça porque tá grudada. E repetições. Ela vive repetindo as mesmas histórias. Silêncios e contradições. Também passa a ter um valor clínico, sim. Passa a ter um valor interpretativo. O silêncio fala muito de você. O silêncio fala muito de nós. Muita coisa será dita pelo silêncio. Vocês terão uma das próximas disciplinas que vai ser comunicação verbal e não verbal. E aí vocês vão aprender a ouvir sem que ninguém diga nada. Ouvir pela expressão facial, ouvir pelos movimentos involuntários das pernas, dos braços, ouvir pela roupa que a pessoa está trajada, está vestida. Vocês vão ter essa disciplina, comunicação verbal, comunicação não verbal. Porque o psicanalista, ele consegue ouvir aquilo que é indizível. Existem coisas que são indizíveis. A pessoa não consegue falar, ela não consegue se abrir. E você, como um bom psicanalista, vai conseguir interpretar. O sintoma deixa de ser algo simplesmente para eliminar e passa a ser algo como a formação de um compromisso entre desejo e defesa, desejo e defesa, desejo e defesa. Olha a atenção. Por um lado eu desejo tal coisa, é o id. Por outro lado eu digo não posso. Ah, não posso por quê? Aí você vai dar 1001 motivos, porque aquilo não é moral,
porque aquilo não é certo, porque aquilo não é justo. Então nós vivemos essa tensão dos desejos e das defesas. Descobertas fundamentais do Freud. A teoria freudiana, ela se expande em torno de conceitos que estruturam tanto a clínica como também a compreensão da subjetividade. Freud, ele vai estruturar toda uma técnica dentro de conceitos para que a gente entenda que o ser humano não é igual a ninguém. Se você tem irmãos ou irmãs, filhas do mesmo pai, filhos da mesma mãe, você sabe que os teus irmãos, eles não são iguais a você. Os teus irmãos, eles pensam diferente de você. Os teus irmãos, eles agem diferente de você. Os seus irmãos gostam de coisas que você não gosta. Justamente por essa subjetividade humana. Ninguém é igual a ninguém. Nem quem foi criado na mesma casa, nem quem é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então a psicanálise nos dá um mapa desses conceitos fundamentais dentro da subjetividade, dentro da psique humana, que estão lá no inconsciente e que muitas vezes são recalcados. É aquela boia que a gente quer afundar, mas não consegue. Ela volta à tona. Os sonhos, o sonho do sonhador, tá? Não é o sonho de comprar uma casa, comprar um carro, não. É aquela produção que fazemos, aquelas narrativas que a gente lembra quando a gente está dormindo. Resistência. Existem pessoas que abandonam a psicanálise porque eles não querem se abrir. Sexualidade infantil. Freud vai trabalhar com todas as fases: oral, anal, fálica, latência e a transferência. Para que você verdadeiramente seja uma pessoa analisada, tem que haver transferência com o teu psicanalista. Se não houver transferência, me perdoe a sinceridade, você não vai sair do lugar. O curso será meramente teórico para vocês, porque não houve transferência. Tem que haver uma troca entre você e o seu didata. Transferência e resistência. Transferência é sentimentos, expectativas, fantasias inconscientes, tudo aquilo que nós dirigimos, depositamos no analista. Então Freud conclui que não é um obstáculo acidental, mas é um elemento central do tratamento psicanalítico. Essa semana eu estava vendo algum programa que o apresentador disse assim: existem pessoas que pagam muito dinheiro para fazer psicanálise, mas eles não são verdadeiros com eles não são verdadeiros com o psicanalista e estão jogando dinheiro fora. Acho que foi o Danilo Gentili que eu vi falando sobre isso. E é uma verdade. As pessoas estão jogando dinheiro fora porque elas não querem dirigir as suas demandas para o seu analista. Resistência e recalque são as forças psíquicas que se opõem à recordação, à elaboração de conteúdos dolorosos. O recalcado, por exemplo, ele não desaparece, ele não some. Mas esse recalque, ele vai retornar disfarçado
em sintomas físicos, psicossomáticos, sonhos e atos falhos. Então você tenta, por A mais B, afundar essa boia. E essa boia vai voltar pela sua resistência. Seja através de sonhos, seja através de sintomas físicos, seja através de atos falhos. Uma tese muito polêmica do Freud foi a sexualidade infantil. Porque se hoje já é um tabu falarmos de sexualidade, não é sexo, é sexualidade, já é um tabu no século XXI, imagina nos séculos passados. Mas a ideia do Freud, ela rompe com a ideia de que na infância só existe uma fase assexuada, o que não é verdade. Introduz o papel das pulsões e das organizações progressivas da sexualidade e provoca forte escândalo em uma sociedade burguesa da época. Como nós vimos aí em alguma matéria que nós falamos da era vitoriana, extremamente machista, extremamente pudica, extremamente condenatória, tudo era pecado. Uma parte boa que eu gosto na psicanálise, porque hoje nós estamos fazendo um panorama da história do movimento psicanalítico, é essa parte do complexo de Édipo e dos sonhos. A interpretação dos sonhos, em via de regra ou régia, para o inconsciente, expressando desejos de forma disfarçada. Por que a gente gosta de sonhar? Não é pesadelo, é sonho. Porque ali você está livre. Não tem censura, não tem ninguém batendo na sua mão. Tira a mão daí, menino. Não faz isso não, menina. Coisa feia. Você é uma moça. Não há censura. Não há ninguém para nos chamar a atenção quando estamos sonhando. O complexo de Édipo é a referência central para pensar a constituição da subjetividade e moralidade e entrada na cultura. Nós temos um mito de Édipo Rei, um rapaz que se apaixonou pela sua mãe, não sabendo que Jocasta era sua mãe. Ele tem um rival que é seu pai, não sabendo que o pai era pai. Ele mata o seu pai, ele fica com a sua mãe e depois ele descobre. Então, ele arranca os seus próprios olhos e acaba aquela tragédia nesse mito. Para o Freud tem muito conteúdo aí. É uma fase da vida onde a criança pequena tem a mãe como objeto de desejo. E a criança quer dormir no quarto da mãe, na cama da mãe. E o pai, quando chega do trabalho à noite, é o seu rival, é o seu algoz, é o seu inimigo. A segunda tópica do Freud, a primeira é inconsciente, pré-consciente e consciente. Não existe subconsciente, hein? Pelo amor de Deus, vocês são psicanalistas. A segunda tópica é o id, o ego e o superego. Professor, o que é o id? O id é a instância pulsional ligada às exigências do desejo. Eu quero agora. O que você quer agora? Eu quero um açaí de 1 litro. Com muita calda de morango, com muito amendoim, com muita paçoca. É o id, é o desejo. O ego é o mediador dos conflitos.
entre as pulsões da realidade e as exigências morais. É aquela tensão que a gente viu na última aula sobre princípio de prazer e princípio de realidade. Nem tudo aquilo que eu desejo vai fazer bem para mim ou é moralmente aceito. E o superego é aquele que se relaciona na sua interiorização da lei, do código, da moralidade, da ética, da crítica. O superego vai dizer não, melhor não. Se eu ceder a esse desejo, a essa pulsão, a essa energia, eu posso perder tudo que eu construí até hoje. Quando a gente pensa nas percas e nos prejuízos, é o superego que está agindo, e não só o id. Uma nova metodologia do Freud, transferência, a descoberta como elemento central do tratamento psicanalítico, as associações livres, você vai falar na sessão terapêutica o que vier à cabeça, a sexualidade infantil, o reconhecimento do papel da sexualidade no desenvolvimento psíquico do ser, e se ele superar bem todas as fases, oral, anal, fálica, latência, ele vai ser um ser humano equilibrado. E os sonhos, que é a via régia para o inconsciente. Não tem censura, não tem ninguém falando o que pode, o que não pode nos sonhos. Mas também existem os lapsos, os atos falhos, os xisters, as resistências, o mecanismo de defesa, as teorias do recalque são a pedra angular da psicanálise. Então, todavia, porém, entretanto, se você dominar cada um desses assuntos, transferência, contra-transferência, associação livre, sexualidade infantil, sonhos, lapsos, atos falhos, xiste, mecanismo de defesa e recalque, você será um psicanalista acima da maioria. Porque tem muito colega que não sabe a base. E por não saber a base, parece um cego no meio do tiroteio. Tem colega nosso que parece que anda assim, tateando. Ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe de onde ele veio. Conflitos institucionais. A institucionalização e os conflitos. Obviamente que com a expansão do movimento psicanalítico, com a organização, com uma instituição, também vão haver divergências. Também vão haver pessoas com cabeças diferentes, com ideias diferentes, que não vão concordar com tudo com Freud. Então, lá no primeiro movimento, nós temos essa foto pesada aqui da Universidade de Clark em 1909. Lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, foi um marco histórico na difusão da psicanálise clínica, na difusão internacional da psicanálise. Aqui na fila da frente a gente tem Stanley Hall, no meio Freud e no canto o Jung, no canto direito. E na fileira de trás nós temos o Abraham Brill, o Ernest Jones e o Sandor Ferenczi. Então essa turma é a primeira turma, o primeiro movimento psicanalítico.
Essa turma é a turma da institucionalização do movimento. Porque a partir daí vai haver a fundação da IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, criada para apoiar e promover a ciência psicanalítica. Vai haver uma estrutura coletiva. A psicanálise ela deixa agora de ser uma obra individual do Freud e ela vai ganhar um alcance internacional. E a delimitação teórica, né? Porque com essa expansão é necessário definir agora com mais rigor os fundamentos da psicanálise. Senão, ia se transformar numa coisa tão banalizada que infelizmente se repete hoje, distante da originalidade da psicanálise. Eu tenho colegas que eu falo com dor no coração, eles se perderam. Eles se perderam. O verdadeiro motivo da psicanálise se perdeu devido a tanta coisa misturada. O Jung, ele faz uma escolha estratégica. Freud, ele nomeia o Jung como presidente da IPI, a Associação dos Psicanalistas. Isso foi um gesto forte, teve um valor simbólico e estratégico para a época, buscando assim legitimidade do movimento, legitimidade da associação e também a sua expansão. A gente também tem que entender que Freud ele tentou, por A mais B, e muitas cabeças e muitas sentenças, essa expansão, esse respeito. Mas a convivência teórica com essa primeira turma evidencia divergências profundas e o Jung acaba rompendo com Freud em 1913. Então eles se distanciam e Jung vai produzir a sua própria psicanálise. Freud continua ali na sua ortodoxia psicanalítica, mas os pensamentos eram diferentes. Quando os pensamentos são diferentes, o que acontecem? Rupturas com Adler e Jung. Alfred Adler vai se afastar ao enfatizar a inferioridade, a compensação, o deslocamento e a centralidade da sexualidade inconsciente. Freud não pensava assim. O Jung, Carl G. Jung, ele vai romper definitivamente em 1913 com Freud ao abandonar a noção freudiana de libido como energia sexual. O Jung também não vê a pulsão, a energia, a libido como uma energia sexual. Então os dois vão acabar rompendo. Agora, professor, por que esses rompimentos, esses conflitos importam? Primeiro, porque todo rompimento é doloroso. Tem um forte impacto pessoal, institucional, faz a gente repensar um bocado de coisa. Só você que já rompeu com algo ou com alguém é que sabe verdadeiramente o que a gente está falando. Delimitadores ajudam a definir um núcleo freudiano em torno do inconsciente, do recalque e da sexualidade. Já teve alunos que me perguntaram se a nossa psicanálise é freudiana e eu respondo não. A nossa psicanálise do Instituto FASTEF, ela é integral.
Nós pegamos o melhor de todos os teóricos e geradores de pluralidade. É isso que eu acredito. Vão abrir espaço para novas tradições psicológicas, analíticas, novas visões. Lacan, por exemplo, ele traz tanta coisa boa para contribuir. O que seria de Freud sem Lacan, sem Melaine, sem Bion, sem Winnicott? Então, essas controvérsias, essas divergências, acabaram contribuindo para uma expansão da psicanálise, que foi uma expansão internacional. Ao sair de Viena, a psicanálise ela se converte em um movimento internacional e passa a gerar múltiplas escolas e também tradições clínicas. Hoje, nós temos psicanálise em quase todo mundo. Em quase todo o globo já se ouviu falar de Freud. Isso é fantástico. Uma técnica, uma ciência, uma teoria nos 4 cantos do mundo. Existiram os marcos dessa expansão. Viena era o centro inicial da elaboração dessa teoria clínica. Em 1909, Clark visita Freud e isso se torna um marco histórico de reconhecimento e de difusão. Novos mediadores como Jones, como Ferenczi, como Brill vão propagar a teoria do Freud. E no século XX vão surgir novas sociedades, novas escolas, novas correntes e também tradições nacionais. Isso tudo são marcos, isso tudo são inovações, releituras da psicanálise. O que a interiorização produz? Fortalecimento. A teoria freudiana passa a influenciar círculos médicos, círculos universitários e culturas ao redor do mundo. Foi muito bom para a psicanálise se tornar algo internacional. E uma diversidade interna. Multiplicam-se leituras da obra freudiana que vai explicar a variedade de movimentos do século XX e a riqueza das tradições contemporâneas. Uma coisa é bem verdade, a psicanálise ela é movida, ela é influenciada pela cultura. Em cada lugar, em cada geografia, a psicanálise recebe influência do cotidiano, recebe influência daquilo que se vivia, daquilo que se vive. A psicanálise depois de Freud, em 1939, quando ele nos deixa, fica o legado dele. Mas esse legado freudiano, ele vai se pluralizar em escolas, autores, problemas, coisas novas. Existem 3 grandes correntes depois do Freud. A corrente kleiniana, de Melanie Klein. Ela aplica a psicanálise infantil. Freud não tratava crianças, Freud tratava de adultos infantilizados. A Melanie Klein enfatiza fantasia, inconsciente, relações de objeto e ansiedades primitivas. Como é que uma criança que não tem um boleto para pagar consegue estar ansiosa?
Melanie Klein percebeu isso. Nós temos também a segunda corrente psicanalítica pós-freudiana, que é do Donald Winnicott, é a corrente winnicottiana, que vai deslocar o foco para o ambiente facilitador e o cuidado e a constituição do self. Inclusive, o Winnicott fala do falso self. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas querem aparentar uma coisa que elas não são. Uma vida instagramável. Por último, nós temos o Jacques Lacan, que é a corrente lacaniana, muito respeitada, que propõe ao retorno a Freud pela linguística, pela filosofia, pela antropologia estrutural. Então, a psicanálise, ela continua depois de Freud, ela não morre. Existem pessoas que continuam essa jornada, que são discípulos do Freud. Temos a Melanie Klein e o Winnicott fazendo duas releituras da infância. Brincar como equivalente à associação livre, porque se você sentar com uma criança 1 hora e pedir para ela falar, vai ter uma hora que ela vai dizer assim: tio, não tem mais nada para falar. Diferente das brincadeiras, né? Através das brincadeiras a criança fala. O foco nas fases precoces e no mundo interno da criança, que é um mundo de fantasia, e a influência decisiva na tradição britânica, que Melanie Klein era britânica. Já o Donald Winnicott, ele traz o conceito de holding, que é o objeto transacional, ou seja, uma mãe suficientemente boa ou insuficientemente boa. É uma mãe que sai para o mercado de trabalho, deixa o filho com a babá ou na creche e ela não se sente uma mãe suficientemente boa. A ênfase no ambiente e na continuidade do ser. E o Winnicott também trabalha o verdadeiro self e o falso self como noções centrais. Quem sou eu? Talvez a maioria das pessoas já não saibam mais responder essa questão. Quem é você? Nas amplificações, ou melhor, nas aplicações contemporâneas, nós temos o Lacan trabalhando o inconsciente, que é estruturado através de uma linguagem. Lacan trabalha muito com a linguística, trabalha muito com o estudo da linguística, com a semiótica. Bion vai falar de processos grupais, pensamentos e funções continente. Douto vai falar do valor da palavra dirigida para uma criança e o reconhecimento precoce do sujeito. E o J. Denásio vai fazer a difusão contemporânea acessível de conceitos complexos. Inclusive, qualquer livro que você lê do J. Denásio, você pode ler, que é conteúdo garantido. Professor, vamos fazer um recorte, um pensamento filosófico crítico. Como se encontra a psicanálise nos dias atuais? Nós temos os eixos clássicos, que é o complexo de Édipo, a sexualidade, a histeria, a neurose, a perversão, o id, o ego, o superego, segunda tópica. A psicanálise de hoje segue com essas referências fundamentais. Por mais que alguém esteja fazendo força
e muita força para se distanciar desse eixo clássico. Hoje existem novos sofrimentos, depressões, ansiedade, narcisismo, medicalização, drogas, relações virtuais. Isso tudo recoloca a questão da escuta. Hoje eu estava em um prédio público aqui. Eu fui tirar uma segunda via de uma conta de luz, de energia. E tinha um homem que ele estava tão fora de órbita, tão fora de si, que ele tentou subir a escada rolante naquela que desce. Tão distraído que ele estava, que ele quase embarcou na escada descendo e não subindo. Ele ia voltar para o mesmo lugar que ele pisou, né? Mas as pessoas estão assim, vivendo virtualmente. E o campo plural para a psicanálise hoje? Apesar de tanta banalização da nossa ocupação, hoje não há uma única psicanálise, mas existem várias correntes, várias tradições, vários diálogos da psicanálise que começa com Freud. Ele é o pai da psicanálise, mas não quer dizer que outros que vieram depois dele deixaram a psicanálise morrer. A psicanálise, turma, é um movimento vivo que tem a sua tradição em transformação. Então, estudar, como nós estudamos hoje, nesta aula, a história do movimento psicanalítico é compreender a constituição de teorias mais influentes sobre o sujeito, sobre a pessoa moderna, marcada por uma continuidade crítica e renovação. Porque se os tempos mudaram, a psicanálise também tem que acompanhar este tempo. Se os tempos mudaram, a psicanálise também tem que mudar. Chegamos ao final da nossa aula de história do movimento psicanalítico. Eu quero deixar duas sugestões para vocês, que é o filme Freud, Além da Alma. Você vai procurar aí no YouTube, na Netflix, em algum lugar você vai encontrá-lo. E também o livro, no Compendium 14, A História do Movimento Psicanalítico, artigos científicos sobre a metapsicologia e outros trabalhos do Freud de 1914 a 1916. Espero que você tenha compreendido essa história a partir de tudo aquilo que nós falamos hoje. E nós nos vemos na próxima aula. Até lá!